entendendo que estratégias de busca são importantes, como trabalhar essas estratégias de buscas para recuperar da maneira mais sensível possível aquilo que é a nossa intenção. Nesse sentido, orientei muitos alunos e ao orientar muito desses alunos, tivemos aí uma mescla de publicações e de oportunidades de ofertar melhorias de cuidado em saúde de modo geral. Então, a biblioteca que hora ou outra estava lá num espaço fechado, agora estava sendo vista por diversas pessoas em grandes espaços aí, ok? Para vocês que não me conhecem pessoalmente, eu tenho 2,3 m de altura, então é uma pessoa muito alta. E aí, nesse sentido, as pessoas ainda observavam isso. Poxa, olha lá o bibliotecário, ok? E aí, tipo, você não passava despercebido. Então você chegava e as pessoas realmente iam até você, tentavam buscar aquilo que outrora você se propôs a oferecer. Uma indústria farmacêutica também entrou em contato comigo e falou: "Cara, nós precisamos, que você venha e faça a sua atuação agora dentro de um desenho de estudo específico, a revisão sistemática". Tive a oportunidade, então, de atuar com muito tempo em estratégias de buscas e essa lógica de construção metodológica para deixar tudo mais transparente possível e a gente ter revisões que fossem claras e publicáveis, que isso me levou a uma especialização em revisão sistemática. E para muitos pontos aí, eu fui convidado para falar sobre revisão sistemática, de modo global e ainda do que era a essência do bibliotecário enquanto revisão sistemática, ok? Na hora que nós fazemos o curso de revisão sistemática da Cochrane, não sei se um de vocês já tiveram oportunidade de fazê-lo, na hora que chega na construção de estratégia de busca, eles falam: procure um bibliotecário. Então, até os cursos maiores, cursos internacionais de revisão sistemática, eles posicionam bem aquilo que é a especialidade saúde e aquilo que é o bibliotecário tendo impacto dentro deste cenário, como se posicionar nesse cenário. Então, a gente já tem a abertura, que é a nossa própria atuação, sendo marketing nós mesmos, e aquilo que é posicionado por grandes centros que oferecem cursos de revisão sistemática. Fui para outras cidades e agora sim a gente já estava aí, indo para linhas que eram para além da oncologia, e aqui nós temos um segmento de um hospital que faz atendimento terciário e com grupos de pesquisas se juntando para perguntar como que a gente pode fazer a construção de pesquisas e como que a gente pode fazer a construção de artigos, perfeito? Então note que você enquanto bibliotecário, que conseguiu identificar e estudar os diversos desdobramentos de desenhos de estudo, agora você fez isso na intenção de entregar para a pessoa o desenho de estudo, o artigo que possui o desenho de estudo necessário para aquilo que era a necessidade dela. Agora eles estão te procurando para te perguntar como que uma determinada ideia pode ser classificado em diferentes desenhos de estudo e como que a gente faria com que essa ideia rodasse, tendo por base, ok, uma linha sistematizada da realização de pesquisa. Então, a expertise que outrora ela era bibliotecária, especificamente, agora ela assume aí outros desdobramentos que vai até além daquilo que são os limites da atuação pensada, da atuação a priori, né, do profissional. Novamente, como eu disse que a gente não cresce sozinho, é impossível a gente chegar aí, a ter grandes feitos sozinho. Eu entendo isso, entendia isso, e aí fui fazendo parcerias com outros grandes nomes, pessoas fantásticas, e foi assim que eu cheguei a Camila do Inca, que teve a oportunidade de falar com vocês, e foi assim que eu cheguei a muitos de vocês, tive a oportunidade de conhecer muitos de vocês que agora me escutam, justamente em detrimento dessa lógica de que os bibliotecários precisam se unir para mostrar a que veio. Perfeito? Então tive essa oportunidade de tanto ir até o Inca, como trazê-los aí até
Barretos e a gente conhecer e fazer aí projetos que causassem aí grandes impactos, tanto nos cuidados de saúde, quanto para a própria área de bibliotecário. Não obstante, fui ainda até o AC Camargo, ali eu conheci a Sueli, bibliotecária fantástica, incrível, que aí junto com as colegas teve a oportunidade de me ensinar muito, e aí a gente teve a oportunidade então de traçar metas e construir ações, fluxos de trabalho com base naquilo que era a experiência da Sueli nesse processo todo. E foi fantástico. Conhecer a Sueli e conhecer a Camila foi realmente divisor de águas. E conhecer muitos de vocês que agora escutam foi realmente divisor de águas para que eu conseguisse entender e me instalar enquanto bibliotecário dentro da área da saúde. Por que eu falo nesse formato? Porque, hora ou outra, eu acabo indo para além daquilo que é a atuação do bibliotecário, perfeito, por uma paixão que eu tenho, tanto na docência quanto na área da pesquisa. E aí a gente conseguir sempre ter uma ideia daquilo que é o fazer bibliotecário em outras instituições e que a gente consegue potencializar as nossas ações para muito além daquilo que é extrapolar os limites da área, isso é algo fantástico e é algo que vocês me ensinaram muito. Fui convidado, então, a partir de todo esse conhecimento, a dar algumas palestras em centros gigantes aí de investigações, como é o IRCAD. O IRCAD ele é um instituto de pesquisa de cirurgia minimamente invasiva. E eu tive a oportunidade de estar lá e promover, então, falas relacionadas a como problematizar uma ideia principalmente para as revisões sistemáticas, então Pico, PECO, Pikovsky, enfim, todas aquelas divisões, e ter a oportunidade de trabalhar estratégias de busca de uma maneira bem mais sensível. Então, cursos de dias, cursos de menor duração, consegui ter essa oportunidade aí a partir do momento em que começamos a dizer a biblioteca consegue ir até você e não esperar que você venha até a gente. Olha que interessante. Aqui nós estamos trabalhando já o estrito sensu, e aí eu fui convidado para ter um lugar de fala fechado dentro do estrito sensu. Então, na hora que nós falávamos com mestrado e doutorado da instituição, o bibliotecário dizia: vim para atuar desta maneira. E olha o que eu consigo falar e fazer aqui por vocês. Note que isso não foi um movimento óbvio e que não começou lá atrás, entende? Olha o tanto que a gente teve que galgar, o tanto que nós tivemos que andar para mostrar qual era a nossa potência, para aí sim a gente ter um local de espaço mais fechado naquilo que era dizer. Olha, aqui nós estamos hoje na intenção de promover, então, uma fala que vocês vão considerar extremamente úteis, porque para nós entendemos que estar falando no estrito sensu, o bibliotecário é algo mais do que essencial, é muito útil. Perfeito? Os especialistas do câncer pediátrico falaram: poxa, nós estamos tendo ali o Martins fazendo uma movimentação muito interessante naquilo que são cuidados adultos, ok? Para a oncologia adulta. Então, eu fui convidado para estar um pouco mais próximo da oncologia pediátrica. E nesse sentido, eu consegui conversar com eles, sempre nessa lógica do que são as ideias de como transformar aquilo em pesquisa e ensiná-los, né, o que a gente tinha como desenhos de estudo e conseguir aprender também muito com aquilo que já era um segmento diferenciado aí dos cuidados de oncologia que eu estava tocando até então. Dentro desses encontros, eu consegui sempre verificar profissionais e residentes em um único espaço e conseguir pensar como fazer pesquisa dentro desse novo desenho, dessa nova lógica que é a atuação em oncologia pediátrica, perfeito? Ainda, para além da oncologia pediátrica, nós tivemos a atenção primária de saúde vindo até a biblioteca e dizendo: a gente gostaria que você se posicionasse também na atenção primária. Então, ali na região de Barretos, a atenção primária, eles fecharam um momento de discussão chamado Journal Club,
E dentro do Journal Club, nós tínhamos a oportunidade de aprender como fazer o rastreamento dos artigos, como fazer a seleção de um artigo que faz sentido para problemas específicos que eles estão tendo na rotina deles, e aí sim a gente eleger uma pessoa do grupo e essa pessoa fazer uma apresentação sistematizada daquele artigo. Por que apresentação sistematizada? Porque agora nós estamos falando em faço a apresentação do artigo, relaciono essa apresentação com um problema que eu estou tendo dentro das minhas atuações clínicas e falo qual é a solução ou impacto que esse artigo teria dentro deste problema. Foi assim que a gente conseguiu ensiná-los e isso foi muito rico para que nós trabalhássemos bastante a atuação da saúde baseada em evidência. Nesse sentido, como eu já estava tendo uma oportunidade muito grande de falar em público, de conversar com muitas pessoas, e é algo que eu sou apaixonado por fazer. Inclusive agora eu fico até um pouco triste de não estar conseguindo passar até o meu rostinho aí para vocês estarem me vendo enquanto me escutam, ok? Mas tudo bem, se a tecnologia assim pensou, tudo bem. Mas essa paixão por falar me fez estudar bastante a arte da oratória, a arte de falar em público, e nesse sentido, muitas pessoas começaram a me procurar também com esse desejo. Como que eu faço um discurso que seja impactante e interessante dentro da área da saúde, utilizando como meta objetivos, que seria uma aula específica, apresentação de artigos e etc. E aí, nesse Journal Club, tive a oportunidade de atuar sobre essa lógica, perfeito? Entendendo o que o profissional das ciências da informação teria como capacidade de atuação, e isso ficando mais claro, cada vez mais claro para diversos departamentos, o departamento de patologia me chamou para verificar como que a gente conseguiria fazer a organização da informação de lâminas e parafinas dentro do departamento de patologia, para melhorar a velocidade do diagnóstico e do direcionamento dos cuidados desses pacientes. Eu deixei bem claro que dentro dos limites da biblioteconomia, a gente tinha sim algumas ferramentas que poderiam ajudar nessa organização, processos de indexação, catalogação e etc. Contudo, o arquivista ele teria melhores condições de fazer uma atuação nesse sentido. E aí eles confiaram que eu conseguiria fazer o rastreamento de um arquivista para fazer essa atuação. E aí conseguimos aí a contratação do Luan, que está no hospital aí até hoje, e posicionando o papel da ciência da informação nessa área. Então, note que aqui a gente está falando da organização de lâminas e parafinas, ok? Que funcionam da seguinte maneira, ó. Então, o paciente tem ali a identificação de uma lesão oncológica. Essa lesão, seja ela uma pinta, uma lesão menor interna, então a gente vai biopsiar, como seja um membro que foi retirado desse paciente, braço, mama, perna. E aí isso passa por todo um processo da patologia, e aí essas células e essas colônias, elas são armazenadas em lâminas e parafinas, e aí essas lâminas e parafinas, que são várias por paciente, precisam ser organizadas dentro de um espaço, e quando o médico vier e falar, eu gostaria da lâmina do paciente X, a gente tem condições de de entregar essas lâminas o mais rápido possível para o patologista, ele fazer a análise das lâminas e falar, este paciente precisa da quimioterapia. Este paciente teve o câncer indo para outras localidades do corpo. Então, ele está hoje numa condição metastática. Ou esse paciente tem como diagnóstico um tumor benigno e a cirurgia foi o suficiente. Então, a gente consegue ter um impacto muito grande, a ciência da informação tem um posicionamento muito grande nesse formato. E é isso que a gente conseguiu fazer, e que foi o que eu fiz de mais diferente aí, dentro de todo o meu contexto da área da saúde. Você chegar e verificar peças de pessoas e verificar desde o começo até essa lógica final é algo que foi forte, tão forte quanto
desafiador, vamos assim dizer. Algumas homenagens começaram a acontecer, então aqui eu estou do lado da Priscila, e aí a gente teve do serviço social a oportunidade de fazer essa homenagem, então a gente já tem o bibliotecário sendo convidado para as festas, que são festas das residências médicas e multiprofissional, então a gente verifica uma pessoa aqui, que por ter 2 metros de altura já não passa despercebido, colocou um terno pink para ficar mais discreto ainda, e aí sim entender, olha, quem é aquele cara ali? Ele é o bibliotecário, olha só. E aí a gente se posicionando enquanto imagem, ok? Enquanto ações, enquanto serviços, enquanto resultados, enquanto impacto nos cuidados de saúde dos pacientes. Chegou o tempo de pandemia e acho que todo mundo, todos nós aqui dentro da área da saúde, a gente teve um impacto muito grande e uma atuação muito forte. Eu não vou nem mergulhar naquilo que foi a atuação específica desse período pandêmico, porque eu acredito que vocês também vivenciaram isso. E aí, nesse sentido, o que nós encontramos aqui foi a oportunidade tanto de tentar se desviar de uma pluralidade de fake news, como ainda a oportunidade de verificar o que realmente estava acontecendo dentro dos centros de cuidados. Então, aqui, o que, que aconteceu comigo? Eu não pude mais voltar para minha cidade, voltar para minha casa, para minha família, porque eu estava dentro do hospital. Enquanto dentro do hospital, não era para ficar dentro da biblioteca. A gente estava trabalhando com profissionais esgotados, com profissionais que estavam fazendo o melhor que poderiam fazer dentro das condições que eles tinham. Então, o bibliotecário precisava ir lá e falar: olha, saiu esta informação nova dentro desta fonte de atuação, verifique se isso faz sentido para você ter alguma atuação aí com os cuidados desses pacientes ou desse paciente. Então, isso ficou muito forte dentro da nossa atuação, é isso de tentar se desviar dessas fake news e tentar entregar da melhor maneira possível aquilo que eram ações baseadas em evidência. Principalmente porque, mesmo que nós tivéssemos pesquisadores renomados, muita gente aproveitou a oportunidade para fazer publicações e publicações demais. Então as fake news não era só relacionado àquilo que era dito no Google ou nas redes sociais. Nós tínhamos artigos que estavam em locais de renomes, em grandes revistas, e que também eram frágeis para que a gente fizesse a mudança de conduta clínica. E a gente tinha que ter esse nível de sensibilidade. Acredito que ter compreendido os diversos desenhos de estudos existentes e por ter evoluído na maturidade de atuação em pesquisa dentro da área da saúde, foi um pouco mais facilitado rastrear as evidências que fariam mais sentido. Mas ainda assim foi algo que esgotou aí todos nós que atuamos na área da saúde. Frente a toda essa lógica e a todo esse perfil, a Faculdade de Medicina de Barretos também disse assim: olha, ligou para o hospital, então ficou gestão com gestão e falou: olha, isso que está acontecendo na biblioteca do hospital, esse movimento todo importante, a gente gostaria que acontecesse aqui também. A gente não vai tirar o Martins de vocês para cá, mas a gente gostaria que ele viesse para cá e mostrasse como que a gente poderia exercer a atuação do bibliotecário na área da saúde aqui. E nessa oportunidade, então, eles me entregaram as condições de criar uma equipe, e ao criar essa equipe, a gente iniciou uma parceria muito próxima, muito íntima, e que tem frutos até hoje, para a gente conseguir aí melhorar a atenção para os alunos da medicina. E aqui nós estamos, os lindos, é, Andréia, que está inclusive assistindo agora, perfeito. Então, a Andréia, nós tivemos uma melhor relação aí, ou na verdade, uma relação muito mais potente, iniciada quando eu consegui roubá-la para Barretos. E aí, então, ela assume enquanto bibliotecária e ali a gente trabalha juntos para criar um serviço que seja algo diferente, algo
inovador nos olhos de gestores que até então não havia tido contato com esse tipo de entrega, perfeito? Então essa é a nossa diferenciação aí, e a gente conseguiu trazer isso sempre com muita empatia, muita humildade. E eu gosto de falar empatia e humildade, porque quando eu conheci outras bibliotecas, eu chegava nessas bibliotecas e o bibliotecário da saúde sempre falava: ó, o médico não manda aqui, o profissional tal não manda aqui é o espaço do bibliotecário, aqui eu tenho que me posicionar, aqui eu. Então eu entendo esta fala, porque nós estamos considerando o quê? Nós estamos entrando dentro de uma área onde existem hierarquias muito bem estabelecidas culturalmente na sociedade. Não é nem da área da saúde em si. Então, o médico ele está sempre aqui, o diretor está sempre aqui. Então, a gente tem uma hierarquia social que já é muito forte. Então, você se protege dizendo: beleza, você é tão grande aí e eu quero ser grande aqui. Só que quando a gente consegue quebrar isso e trabalhar com mais humildade, a gente consegue fazer a exposição de que nós temos trocas de conhecimento importantes, aonde falar de grandezas de pessoas e egos seja algo que fique totalmente tangencial ou fora do círculo, né? Então é nesse sentido que a gente consegue promover crescimentos e apaixonados pela atuação, como foi a construção dessa equipe maravilhosa. Perfeito? Então, eu fortaleci aí a ideia de visitar lugares diferentes e a ideia de ir até os departamentos específicos para entender os processos, seja eles departamentos da oncologia dentro do hospital, sejam eles hospitais, né, que também oferecem cuidado oncológico e que são extensões do tratamento oncológico ali de Barretos, mas nesse sentido, ó, você está querendo que o bibliotecário forneça uma ação aí para você. Eu quero ir até aí e entender como que você faz, como que você trabalha, entender quais são os leques, para inclusive entender aquilo que você está querendo me pedir. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês aí sofrem com isso. Ah, olha, a pessoa vem, o usuário vem fazer uma requisição e às vezes nem ele sabe o que ele quer. A gente faz um serviço de tradutor importante para conseguir entender aquilo que ele quer, para aí sim conseguir entregar. Então, olha o tanto que isso demora, perfeito? E o tanto que isso, inclusive, fragiliza um conhecimento do bibliotecário que, se em loco, conseguiria ser mais potente. Então, o que nós estamos falando aqui? Que nós conseguimos ir até aí o hospital e verificar como que trabalhamos aí, como que funciona, e foi isso que eu fiz nos cuidados paliativos. Então, fui até o hospital, eu entendi que nós temos festas como o carnaval acontecendo na lógica de pacientes e entendendo aí como que funciona isso, ok? Então, aqui o que estão aparecendo nas fotos são os profissionais especificamente, claramente os pacientes resguardados, mas um local que me chamou muito a atenção foi os cuidados paliativos, e eu não posso negar que é um local que me emocionou muito, porque ali eu entendi que era possível trabalhar qualidade de morte. E ali eu entendi que era possível eu ter vivido lá atrás, quando eu estava em Marília, a minha afinitude de um pai, perfeito? De uma maneira diferente. Então, os cuidados paliativos começou a fazer parte da minha vida de uma maneira mais próxima. Eu me interessei muito por esse tema dentro da área da oncologia e eu tive o interesse de fazer ciência, então, com este tema. Entrei no grupo de pesquisa sobre cuidados paliativos oncológicos, que tem aí como liderança doutores Carlos Paiva e Bianca Paiva. E aí, neste grupo de pesquisa, tive a oportunidade de atuar enquanto doutorando. Fiz o doutorado, então, em cuidados paliativos, e aí eu tive a oportunidade de unir tanto aquilo que era ciências da informação, biblioteconomia, com aquilo que era ciências da saúde, qualidade de morte e cuidados paliativos.
Um trabalho muito bonito nasceu a partir daí, é um trabalho que eu tenho muito carinho, e conseguimos identificar as barreiras de aceitação, utilizando aí técnicas e habilidades das ciências da informação para formar trabalhos. Isso é um dos artigos que nasceu da tese, e a gente teve uma oportunidade de, sempre com muito carinho e humildade, gerar conhecimentos que foram impactantes, que fazem a diferença aí na vida das pessoas, perfeito? A partir do momento em que eu estava doutorando ou doutor, eu já consegui ir até alguns alunos e orientá-los, sejam eles pessoas que estão fazendo iniciação científica, pessoas que estão fazendo residência, eu já conseguiria assinar como orientador, perfeito? Participei da organização de encontros científicos na área da saúde, e aí inicia-se a apresentação de trabalhos, publicações, e nós temos um bibliotecário já se posicionando enquanto bibliotecário cientista, bibliotecário pesquisador. E é interessante a gente falar desse posicionamento, porque agora nós estamos falando em você está solicitando ou recrutando os serviços deste bibliotecário. Então, nós estamos falando em você considerar este bibliotecário que está, hora ou outra, te auxiliando na escrita metodológica, ou fazendo a escrita metodológica, como um dos coautores do seu trabalho, perfeito? Isso foi algo que começou a ficar muito claro para mim, porque se posicionar enquanto a pessoa que vai estar junto à coautoria é algo um pouco frágil, e vocês, se vocês forem lá e falar, deixa eu olhar o currículo do Martins, vocês vão olhar artigos que estão em assuntos extremamente diversos, porque é um combinado que eu tenho. Hoje o bibliotecário, ele consegue ter a atuação dele em diversas facetas, em muitas dimensões profissionais, de diversas áreas, e se você vai me recrutar para fazer algo que seja tão expressivo dentro do seu trabalho, é importante que eu esteja junto também. Quando se trata de revisão sistemática, isso é até bom para o pesquisador, porque ele entende que a revista, na verdade, entende que existe um bibliotecário que está, inclusive, numa atuação próxima como coautor, e que ele garantiu a sensibilidade no rastreamento dos artigos. Então, isso é muito rico. E aí sim, tive as condições de ir até o departamento de oncologia pediátrica, né, ao Hospital de Oncologia Pediátrica, e assinar também como orientação. Então, pessoas que queriam fazer revisões sistemáticas, e revisões de escopo, revisão integrativa, ou ainda criação de protocolos. Olha a importância do bibliotecário na criação do protocolo, que é o caso aqui desse exemplo. A gente está falando de criar protocolos e guidelines dentro da área da saúde, e que a criação desse protocolo exige uma revisão sistematizada, um rastreamento sistematizado de evidências. Então, o rastreamento sistematizado de evidências é de competência do bibliotecário fazer garantir essa sensibilidade, perfeito? Então vamos estar juntos nessa, vamos estar juntos nas publicações, vamos estar juntos assinando a orientação. E aí, nesse caso, eu tive essa oportunidade de assinar a orientação. Maristela é uma pessoa muito especial, ela está aí aparecendo com maior destaque na foto, né? E nós trabalhamos, então, a criação de protocolos aí dentro da oncologia pediátrica juntos. E assim, aos meus olhos, o que eu entendo é, se nós estamos trabalhando com pesquisas dentro de diferentes áreas da onde nós estamos atuando, a chance da gente ter que estudar para conseguir fazer aquele resultado, aquele produto intelectual, ter como resultado o produto intelectual, isso é rico e importante. Isso é muito necessário para que a gente, inclusive, entenda ou compreenda o lugar que nós estamos atuando e possamos ser bibliotecário de uma maneira cada vez mais potente. Aí começaram-se a pensar no livro Terapia Intensiva em Oncologia. Muitas pessoas começaram a me solicitar para fazer ajuda na construção desse livro, tanto naquilo que tangia a formatação para entregar para a editora da maneira mais normalizada possível, quanto para fazer o rastreamento de evidências científicas. Nesse sentido, eu estava sendo apoio, realmente. Então, eu não entendo que eu deveria estar em destaque como um autor.
perfeito? Contudo, eles já entenderam o posicionamento do bibliotecário aqui e eles fizeram uma página de agradecimento muito bonita, que deixa claro que houve um bibliotecário ali, que o bibliotecário teve uma atuação que foi expressiva e que o livro ele conseguiu atingir o sucesso e a maravilha por assim o ser. Perfeito? Ainda a gente teve um livro, eu não coloquei aqui, um livro da oncologia de cuidados paliativos, que aí sim eles me ligaram e falaram: olha, queremos que o capítulo de rastreamento de evidências científicas em cuidados paliativos seja escrito por você. E aí sim eu fui autor e consegui fazer a escrita desse capítulo, de um livro aí que também tem uma expressividade muito importante enquanto guia de cuidados em ciências e atuações da saúde. Perfeito? Pronto, já estávamos existindo ali vários outros artigos que recrutavam o serviço do bibliotecário para revisões da literatura, e aí sim eu já fui me posicionando enquanto a oportunidade de ser autor. E assim, como eu já estava dentro de um grupo de pesquisa que trabalhava com isso, como eu já estava numa posição em que era muito claro para os gestores do grupo de pesquisa que se você atuou no artigo, você tem que estar na coautoria, não foi tão difícil fazer esse posicionamento ali neste assunto. Para além disso, claro, as pessoas que chegavam até mim, eu me posicionava de modo um pouco mais enfático, mas até então não tínhamos essa necessidade. O Rodrigo Facioli, ele é um pesquisador da área de engenharia elétrica, e aí ele falou para mim que gostaria de trabalhar com ontologia, porque ele estava criando ali um chatbot, um robô, e dentro desse robô, ele queria que o robô tivesse algumas atuações e tal, e a gente começou a pensar juntos em como trabalhar com essa parte de ontologias, e eu falei, olha, já que a gente vai estudar, vamos fazer com que os nossos estudos gerem um resultado acadêmico. E aí sim, nasceu Ontologia em Cuidados Paliativos, né? Que foi que foi um trabalho que nós apresentamos na área das ciências da informação. Foi um trabalho que eu apresentei em Florianópolis e foi um trabalho que ficou, aos meus olhos, também muito, muito bonito. A Lilian, que foi uma outra pesquisadora que também trabalhou com revisão sistemática, ela já conseguiu também me posicionar é, aí juntinho com a descrição, né, a publicação, e aí eu fui um desses autores, e isso foi lindo também, e aí eu já entendi que eles já haviam entendido que o bibliotecário teria esse posicionamento. E foi para muito além disso, pessoal. Então vocês vão ver vários exemplos onde a gente tem aí o bibliotecário já trabalhando em assuntos diferentes, como foi essa construção do guia da Maristela também. Perfeito? Para além da área das ciências da saúde, um pesquisador que trabalhava com tecnologia de informação, ele queria implementar ali uma oportunidade de fazer indexação de artigos. Então, ele queria fazer indexação de artigos e a gente também pensou nisso, criando um modelo descritivo de ontologia. E aí, dentro desse modelo descritivo de ontologia, a gente conseguiu transformar, a gente, ele agora, que é da área da TI, né, não é o meu caso, conseguiu transformar isso em uma realidade. E aí, dentro desse robô, então, a gente faria todo o processo ali de descrição de cada publicação, para isso ficar mais fácil para o bibliotecário que assumiria ali o espaço do Hospital de Câncer de Barretos, perfeito? Então a gente criou, fez exemplos, testamos, e isso também gerou algo muito bonito. Dentro da oncologia pediátrica, já então que eu estava atuando enquanto pesquisador, fui convidado pelo Dr. Luiz Fernando Lopes, que é o homem da foto, ok? Ele é um dos maiores médicos de oncologia pediátrica do mundo, ele é reconhecido mundialmente. Hoje ele é diretor nos Estados Unidos e ele também é um dos idealizadores da Aliança Marte, que já está espalhada pelo Brasil. Ele me convidou a fazer parte do CISPER, enquanto professor agora, olha, bibliotecário professor. E no CISPER, a ideia do CISPER é um grupo de pesquisa que trabalha com pesquisas relacionadas à peregrinação, ao trajeto, à trajetória de pacientes oncológicos pediátricos, na intenção da gente fazer diagnóstico precoce e tratamento precoce no câncer pediátrico.
E aí foi lindo demais ter a oportunidade de ficar mais próximo a essa ideia, criar projetos lindíssimos, projetos que foram apresentados, inclusive nos Estados Unidos, e ter a oportunidade de fazer orientações como essa na Universidade Federal da Paraíba, orientei aí o João Vitor, também fizemos revisão sistemática e revisões bibliométricas, então aquilo que era a limitação do serviço do bibliotecário dentro do processo de peregrinação do paciente oncológico pediátrico. Lindo demais, isso é emocionante. Isso foi uma experiência muito bonita e que nós trouxemos resultados muito bonitos. Aqui eu fiz a transição, então. Eu estava muito pesquisador, e aí o bibliotecário que existia em mim foi convidado para ser pesquisador e para trabalhar com projetos. Então eu fiz uma migração de profissão, perfeito? Então aqui eu cambiei, né? Yo hice el cambio de trabalho, ok? Aqui, pessoal, eu saí então do bibliotecário para coordenador de projetos da saúde digital, que é algo que inclusive está emergindo aí dentro da área da saúde. Foi uma experiência fantástica, foi lindo demais. E dentro do departamento de telemedicina, então, começamos a criar projetos e a fazer a administração dos projetos. O que aconteceu aí? Enquanto eu estava lá nesse departamento, agora já pensando enquanto pesquisa. O bibliotecário que habita em mim tocou aí ao longo de 7 anos diversas experiências relacionadas ao tratamento oncológico. O bibliotecário que existe em mim não conseguiu identificar um local onde nós tínhamos todas as informações possíveis para os pacientes. E eu fiz muita amizade com muitas pessoas que trabalham, né, nos cuidados da oncologia de modo geral, né. E aí eu pensei: "Poxa, a gente consegue culminar tudo isso em um resultado que faça sentido para os pacientes". E os pacientes, como eu consegui aí, enquanto coordenador de projetos agora, ficar mais próximo dos pacientes, entender fluxos, apenas enquanto pesquisador, perfeito? Entender frutos nesse sentido, o que eu consegui pensar? Vamos criar então este produto. E aí eu pensei na criação deste livro, e foi algo que foi apoiado pelo doutor Sérgio Serrano e pelo doutor Auro Del Giglio. Então, nós três aí fizemos a organização de um livro muito bonito. Eles me deram aí carta branca para conseguir unir as informações que eu entendia que era muito importante para os pacientes, e isso resultou em um livro, em uma publicação de um livro. Olha só, o bibliotecário, onde é que foi parar. Perfeito? Então a gente teve a publicação desse livro. Esse livro aí rendeu um barulho muito interessante e teve pessoas extremamente amadas, porque foi escolhidos a dedo, gente que eu tenho muito carinho e gente que eu tenho certeza que oferta os cuidados aos pacientes de uma maneira muito, muito carinhosa. Então, isso é algo que realmente me emociona, a gente ter a oportunidade de verificar um momento como esse, né? Não estão todos os escritores, né, quem participou da inscrição aí, mas a gente tem aí um resultado muito bonito daquilo que é uma ideia inovadora, de um atrevimento de um bibliotecário aí de falar, poxa, olha o que a gente consegue fazer. Para ainda, durante a atuação na saúde digital, eu tive a oportunidade de ter uma ideia para melhorar o acesso da população negra aos cuidados de saúde. Fiz o levantamento ali de como que era o acesso da população negra ao serviço terciário, aos cuidados de saúde de modo geral. Pensei em algo para oncologia e isso foi mandado para Bristol. E a Bristol amou a ideia. E aí então ela decidiu pagar pela ideia e ela enviou então dinheiro para que o hospital fizesse com que essa ideia se tornasse ação. E eu tive a oportunidade de acompanhar a implementação aí dessa ideia. Eu tive sempre o apoio aí do Dr. Sérgio Serrano, né? Ele entendeu, ele aceitou que eu tivesse a condições de enviar uma ideia, nasceu de um bibliotecário, ok? Então foi muito bonito isso, e o resultado foi conversar com diversas lideranças
daí que cuidam, né, da saúde da população negra, e a gente conseguiu fazer parcerias com a USP, aí a gente já tem também pessoas da USP, e tivemos um resultado aí muito bonito, estamos tendo um resultado muito bonito, porque é um projeto que está aí no seu nascedouro. Consegui conversar com a Aniele Franco, né, a ministra da Igualdade Racial, então fui lá, conversei com ela, falei do projeto, tivemos o apoio, então eu consegui me emocionar muito de compreender que uma ideia que nasceu lá numa biblioteca, né, de melhorar, chegou a conversar com o Ministério aí da Igualdade Racial para a gente ter um impacto grande na vida de milhares de pessoas. Junto com esta ideia, um grupo chamado Projeto Maloca. Então vieram conversar comigo, estava muito próximo de eu fazer o envio do projeto dos negros para Bristol, e aí então eu falei para eles, olha, vocês, como é uma ONG muito séria, a gente também consegue fazer um projeto, e se vocês me derem a autorização, faço a descrição da ideia, e aí a gente só se junta aí para escrever isso. E eles também tiveram confiança em mim, consegui escrever então esse projeto, e junto com eles aí, da ONG, nós tivemos um resultado muito bonito, porque o projeto também foi aprovado e o projeto também recebeu fomento aí para atuar. Esses são os dois projetos que eu acabei colocando nessa apresentação, mas eu tive também mais uma ideia que recebeu fomento, que era para o mieloma múltiplo, perfeito? E aí gerou capital para o hospital conseguir impactar nos atendimentos nesse sentido. Aqui a gente tem o projeto Maloca, então esse projeto é um grupo de estudantes de medicina que vão até a terra indígena chamada Chacriabá e conseguem fazer essa atuação. A próxima ida para a terra indígena para trabalhar com esse projeto mesmo que eu atuei vai ser agora em outubro, tá bom? Então o primeiro grande movimento vai ser em outubro. Então a gente está vendo as primeiras fotos aí com os diretores da ONG, que é a Camila e o Guilherme Pupin, Dr. Guilherme Pupin, nós temos eu ali ao lado e nós temos o Dr. Sérgio Serrano, que foi muito parceiro em me dar liberdade aí para criar ideias e verificar e testar essas ideias a âmbito nacional e internacional. Perfeito? Es esto. Ahora yo estoy acá, yo finalicé todo mi trabajo en el hospital. Yo empecé todos los proyectos, pero ahora yo estoy empezando una nueva vida y en esta nueva vida yo empiezo hablando a ustedes. Entonces, gracias. Martins, muito obrigada por compartilhar sua trajetória. Nós temos elogios no chat. Eu acho que realmente, como foi colocado aqui, é muito importante. Deixa eu aproveitar, enquanto eu estou falando, se você quiser tentar se conectar do celular para aparecer aqui para a gente, utilize o link do Gmail que você recebeu. Aí a gente Combinado. deixa conectado aqui, mas aí, se você não conseguir, tudo bem, mas se conseguir, para pelo menos dar um oizinho aqui para a gente. E aí, se você quiser parar de compartilhar a tua tela também, eu tenho alguns comentários que são bastante importantes, e depois a gente vai para uma sessão de perguntas, que tem algumas perguntas aqui, se você puder nos auxiliar, né, respondendo. Eu acho que tem alguns pontos que são essenciais, né? A atuação do profissional bibliotecário dentro do hospital, como que isso começou, né? A forma como isso evoluiu, como você colocou, ponto a ponto, como foi acontecendo. Era uma biblioteca de leitura, as pessoas iam lá para ler e, de repente, elas estavam fazendo fila, né? Então, a gente tem colegas aqui, tem colegas que vão ver essa apresentação depois, que atuam em hospitais e que, às vezes, também não tem esse reconhecimento, né? Então, o ponto, né, o passo a passo, o processo de como isso se deu é extremamente importante, como você colocou, né? E outra coisa, o bibliotecário, para além
da biblioteca. Então, assim, você ir ao encontro das necessidades, não ficar só ali esperando. Ir ao encontro das necessidades, mostrar o que você tem para oferecer, e para tudo isso a gente precisa pensar, precisa planejar. Você começou preparando os manuais, trazendo, né, uma normalização para os trabalhos que eram publicados no hospital, promovendo o agendamento de eventos junto com essas pessoas para que pudesse também, junto com essas pessoas, ir até eles e que eles pudessem ter esses eventos também para que pudessem participar. Que mais que eu notei aqui também? Passar a ideia de como transformar uma ideia em pesquisa, isso, esse pulo do gato é muito importante. Muitas vezes os profissionais da saúde eles estão lá na lida, naquela correria, né? Você falou até da questão da hora da Covid, que você levava, né, o que tinha e dançando conforme a música, se desviando para se desvencilhar das fake news. Levar, né, essa transformar ideia em pesquisa mesmo, né? Como que você faz isso? Então, assim, são muitos papéis, né? Como eu coloquei até no chat, para além do hospital, mas tendo essa visibilidade no hospital que aguçou a curiosidade de outras áreas e que vieram buscar esse trabalho, vieram buscar esse serviço. Então, isso é muito importante para que a gente tenha esse caminhar em qualquer área que você esteja, né? A gente falou de três aqui, mas assim, você já falou como bibliotecário, como professor, como pesquisador, né? Então, assim, para além de onde a gente estiver, trazer, né, essa expertise que é da biblioteconomia e que sim, nós estamos preparados para isso e precisamos sim estar cada vez mais preparados. Então, isso é bastante importante. A gente tem algumas perguntas, acho, se a Beth quiser conduzir, depois eu também tenho algumas perguntas para fazer, e tem alguns comentários também no chat que a gente vai ler para você. Vamos ver se a gente consegue, se você consegue abrir tua câmera, não consegue ainda, Martins? Cheio de desafios, né? Olha, não acredito que você não vai conseguir abrir essa Mentira, câmera, tô ó. me vendo. Aê! Ótimo. Tá certo. Então vamos Ah, lá. Para as perguntas, aí pelo menos acho que você responde com a gente te vendo. Oi, Martins. Eu fiz alguns elogios aí no chat para você, né? Você é um drone de alta tecnologia, de visão ampla, voando alto, né? Foi o que eu consegui comparar, né? E uma inspiração para a nossa área. Na sua trajetória e essa trajetória profissional que você trouxe de uma forma tão bonita, e tão construtiva, né? Eu fiquei pensando, quais foram os desafios, assim, que você diria, se o maior desafio, ou se teve alguns, né, ao longo dessa carreira para trilhar, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a gente contando um pouco os nossos desafios, a gente poupa os nossos colegas do caminho das pedras, né? E outra coisa, assim, só para já colocar para você também, que é um complemento. É, eu vi que você tem uma super proatividade, né? Não só na parte de buscar, mas de estudar e de abrir essas portas e caminhos que for ao longo do teu caminho, né? Ao longo da tua trajetória. E aí eu fiquei pensando, quais outras habilidades, né, ou características você acredita que poderiam ser essenciais para alguma pessoa que está iniciando, sabe? O que que você acha que essa pessoa precisa desenvolver, né? Às vezes a gente até tem, às vezes a gente precisa desenvolver. O que que você diria a respeito disso? Eu acho que eu resumi, tá? Estão ali mais colocadinhas, mas resumindo, seriam essas duas questões mais pontuais. E obrigada. Perfeito. Muito obrigado pelos elogios. Que bom que agora eu estou conseguindo ser visto.
Bom, ó, a primeira questão relacionada aos grandes desafios, eu acredito que se posicionar enquanto bibliotecário mesmo, porque quando nós entramos dentro do ambiente de hierarquia social mesmo, não hierarquia da área da saúde, dentro de um ambiente onde você tem tudo isso muito forte, então eu acho que é muito importante a gente conseguir aí com muita humildade e adentrando alguns espaços para que a gente consiga mostrar o que a gente tem de potencialidade. Eu acho que esse foi o maior desafio, perfeito? Então, eu entendo como o maior desafio mostrar, olha, eu sou bibliotecário, então você fica lá vendo só os livros? Não, eu consigo fazer isso também. Eu sou bibliotecário que consegue atingir esse cuidados junto com você, então a gente consegue ir para além do que você está pensando ou preconceituando do que é o bibliotecário. Houve uma visita internacional importante no hospital, e aí eu fui apresentado para essa turma, e aí me disseram assim, olha, esse daqui é o Martins, ele é bibliotecário, mas não é o bibliotecário como vocês estão pensando, não, ele é diferente. Então eu acho que isso é até mais ofensivo do que positivo, né? Porque assim, sou bibliotecário como os bibliotecários, entende? E eu acredito que talvez essa dificuldade que nós temos, já indo para a próxima pergunta aí, essa dificuldade da gente conseguir, com cuidado, rastrear e mostrar aquilo que é a nossa potência, é algo que a gente precisaria refletir e trabalhar mais. Então, eu acho que hoje, para o bibliotecário que está iniciando, trabalhar comunicação assertiva, trabalhar gestão, trabalhar fluxos de trabalho, sabe? Fluxos de acesso, como metodologias específicas, como metodologia Lean. Eu acho isso essencial. Mas de todos, assim, a habilidade de comunicação. Mas eu me comunico bem. Não, se comunicar com estratégias, se comunicar com. Eu preciso falar com a liderança. Eu tenho que usar a estratégia dos fatos, emoção, ação, necessidade. Eu tenho que saber o que é essa estratégia, eu tenho que saber como funciona cada detalhe disso, para eu me posicionar da melhor maneira possível e conseguir passar a minha informação. Hoje, eu acredito que uma das habilidades que se destacariam em todos os profissionais, até para muito além da área da biblioteconomia, seria a gente trabalhar a comunicação assertiva e inteligência emocional. Porque até depois da pandemia, né, a gente teve uma fragilidade muito grande naquilo que são as emoções das pessoas de modo geral, e a gente ter que entender aquilo de modo empático, entender que aquela pessoa está falando comigo esquecendo hora ou outra que existe um ser humano por trás da pessoa com que ela está falando, e eu entender que ao dar minha resposta existe um ser humano por trás daquela pessoa que me falou o que falou e que vai escutar a minha resposta, é extremamente importante. Então eu trabalharia com essa vertente. Então essa é uma habilidade que a gente precisa entender, inteligência emocional, comunicação assertiva. E como maior desafio aí, posicionar o bibliotecário para chegar onde chegou. Perfeito? Porque assim, a gente não faz sozinho. A gente precisa dessas pessoas que estão às nossas voltas, né, para conseguir. Elas que abrem a porta para a gente chegar lá. Se a gente criar ruídos ali, a gente não faz o que fez. Se o Dr. Sérgio, que foi o último que eu citei, se ele diz, olha, essas duas ideias que você teve, não, eu não gostaria de abraçar, estariam todas mortas. Entendeu? Então, como que eu tenho que falar com o Dr. Sérgio para explicar que é uma ideia que tem potencial, para explicar, doutor, você só vai apoiar isso porque eu preciso de você enquanto médico, etc. Então, é nesse formato que eu acho que eu atuaria. Obrigada, Martins. Tem a Maria Imagina. Mercedes, que ela também fez uma pergunta, eu vou traduzir aqui, né? Quais estratégias você sugere para alcançar a articulação entre o Comitê de Ética, bibliotecários e alfabetização informacional nos hospitais para promover a gestão baseada em evidências? Essa é a pergunta da Maria Mercedes Estrada, que está aqui colocada no chat.
Maria Mercedes, muito obrigado pela pergunta. E a melhor estratégia, acredito que é a gente conseguir estar próximo, estar dentro. Então, assim, eu fazer parte de um comitê ético de pesquisa. O bibliotecário, ele precisa estar dentro de um comitê ético de pesquisa. Então, ele entender como é que funciona, como que se pensa, qual que tem sido as barreiras que nós estamos tendo para aprovar um trabalho ou para reprovar um trabalho. A gente entender que há 3 meses atrás mudaram as leis, e agora que mudaram as leis do Comitê Ético de Pesquisa, o que impacta nessa mudança? O que eu tenho que fazer agora que é diferente? Eu estou trabalhando agora com a população indígena, então, a partir do momento que eu trabalhar com a população indígena, isso tem que ir para a CONEP. Como que isso tem que ir para a CONEP? Ok? Antes de ir para a CONEP, eu preciso da assinatura do FUNAI, de SEI, de toda uma pluralidade de organizações que trabalham nesse sentido. Então, você tem que estar perto, você não tem que saber que existe e estudar sobre. Você tem que estar dentro. E isso é algo muito importante. Perfeito? Então, a melhor estratégia para a gente fazer as melhores articulações é a gente ir lá e verificar como que as pessoas estão pensando para que a gente não sugira ou ache, para que a gente atue baseado na experiência, baseado na realidade, perfeito? Então, essa fica sendo a minha maior dica. Rose, é com você aí. Tem um comentário da Maiara também, a Maiara lá do INCA Martins, também, que fez a apresentação com a gente. Ela comentou aqui que a Camila sempre fala de você e que ela entendeu que você não está mais no Hospital do Amor, né? Ela é em Barretos. Então, ela pergunta o que motivou isso, visto toda essa colaboração que você teve e poderia continuar tendo. Se puder comentar, se você continua atuando na área da saúde, porque você tem essa grande experiência, né? Esse grande diferencial, então ela tá perguntando sobre isso. É um prazer novamente. Não tive a oportunidade, eu acho, de te conhecer pessoalmente, né? Quando eu fui no INCA algumas vezes, eu conversei com a Camila, mas Maiara, muito obrigado. E eu te assisti na sua aula anterior. Então, parabéns também. Foi ela quem falou, né? Correto? Que estava junto com a Camila, perfeito. Então, te assisti mesmo na sua aula anterior. Ó, realmente eu não estou mais, porque eu precisei dar aquilo que nós chamamos de tiro no escuro, né? Então, eu estava dentro da biblioteconomia, enquanto bibliotecário CLT, e ali, enquanto CLT, eu tinha a noção, ok, que teria um conforto. Só que para eu fazer uma migração para coordenador de projetos e conseguir atuar como coordenador de projetos, já foi me sinalizado que isso teria que seria um contrato temporário, perfeito? E aí sim eu teria que ir lá falar, olha, será que eu me arrisco a ir para um contrato temporário? Só que eu fiquei muito feliz de ter me arriscado, porque dentro da oportunidade do contrato temporário, eu consegui, entendo, que fazer a diferença aí para múltiplos grupos de pessoas. Então, na hora que eu estava montando essas aulas, foi uma coisa que me emocionou muito. A aula, para vocês especificamente, é algo que ainda me emociona bastante, entende? Chorei algumas vezes na hora que eu estava montando a aula, porque eu assisti toda uma trajetória de algo que agora realmente eu não estou mais dentro, né? Mas porque era um contrato temporário e eu tinha que entender que seria um risco, e esse risco era para que, se for para ajudar o maior número de pessoas possíveis e a gente mostrar ainda qual é a potência do bibliotecário, é um risco que eu estou disposto a correr. E eu corri. E aí acabou. O mês passado. Então Não, agora. não acabou, hein, Martim? Assim, mas aí agora em agosto eu estou aqui com vocês, falando. É Tá isso. certo. Eu acho assim que com a tua competência e trajetória, né, todo mundo tem muito a ganhar com você, trabalhando com você em colaboração, né? Isso é bastante legal. E assim, para fechar, para finalizar, que a gente já estourou um pouquinho o tempo, né? E o pessoal, eu falei que eu abri a câmera, gente. Abram suas câmeras para a gente ver Ah, vocês Rose, também.
Deixa eu Oi. perguntar para o Martins, que ele falou tanto da comunicação e a gente vê isso tão expresso nele, né? Aham. Tão marcante e tão positivo, né? Você tem alguma indicação aí para o nosso grupo de algum curso que você tenha feito, ou, sei lá, que seja no YouTube, alguma coisa? Eu não sei se a profundidade do que você foi buscar nessa área, um livro, enfim, uma indicação para nós. Busquei alguns livros, sim, sobre comunicação assertiva, e mais do que os livros, eu busquei uma mentoria. Então, eu tenho do meu lado a Eliana Chubak, e a Eliana Chubak é uma mentora da comunicação assertiva, e eu acho que para o grupo, uma grande dica é ter a oportunidade de convidar a Eliana Chubak para fazer uma palestra para a gente aqui sobre comunicação. É uma coisa, é uma ferramenta muito rica e muito necessária, e eu acho extremamente urgente a gente ter a oportunidade, e sabendo que temos pessoas assim próximas e que fazem isso tão bem, nos dê essa oportunidade de falar sobre. Eu ainda, junto com ela, nós temos uma disciplina de oratória no Lato Senso, né? Que esse ano, que vai acontecer agora em dezembro, perfeito? Mas essa fica sendo a minha melhor dica, ok? Mais ainda do que eu passar os livros que eu li e tal, ok? Pode gerar algum viés, eu ainda sugiro a gente escutá-la. Ontem ela aceitou um convite para falar num grupo de pesquisa e ela fez uma fala sensacional, motivadora, fantástica. E ela é fantástica, então eu acho que seria um presente muito grande para todos nós a oportunidade de tê-la conversando conosco. Só repete o nome, porque eu fiz uma busca aqui e eu não encontrei. Eliane Chubak. Mas eu vou mandar no WhatsApp. Aí depois vocês compartilhem, tá Ana, você bom? quer comentar alguma coisa? A Ana é nossa comunicadora, eu vi que ela abriu a câmera. Tranquilo? Só mais uma coisinha, Martins. Você finalizou mostrando, né, sua participação nas publicações. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem frisado muito nas apresentações, né? O bibliotecário, ele não é um coadjuvante, né? Ele é um autor, ele é um coautor, a gente participa, nós participamos muito ativamente na construção das publicações, né? Você comentou das revisões sistemáticas, outros tipos de publicações também. Então, assim, você se colocar, você falou nesse momento, você falou, olha, na verdade não é mais tão necessário porque as pessoas entenderam. Algumas pessoas que conhecem o trabalho se entendem, mas eventualmente a gente precisa se colocar nesse sentido, né, de trazer, olha, é, eu tô, eu estou construindo isso daqui, né? Muitas vezes, para além da metodologia do trabalho, muitas outras coisas, e você, no seu caso, por exemplo, você teve é, um, uma, uma, um aprendizado, né? E buscou isso de forma ativa em outras áreas e colocar isso também e trazer isso nos artigos. Então, assim, é, eu não gosto muito daquela. É uma coisa que é muito clássica na nossa área, né? O bibliotecário é o intermediário, ele é coadjuvante. Ele não é coadjuvante, ele é principal também, né? Em muitas coisas. Então, assim, essa colocação, né? Isso a gente precisa ter muito latente na nossa profissão, onde quer que a gente esteja, em qualquer meio, em qualquer contexto, né? Fazer a diferença com o que você sabe fazer e buscar sempre aprender um pouco mais, né? Acho que é isso. Não sei se você quiser fazer um comentário final para a gente finalizar aqui. Acho que foi finalizado muito bem. Eu acho que a gente sim a gente é principal. E eu entendo que existam muitas reflexões contraditórias relacionadas a posicionar o bibliotecário lá como coautor, não posicionar. Então, o que eu comecei a fazer? Quando alguém vem e pede o nosso serviço particular, a gente gera um orçamento e manda esse orçamento para a pessoa. Eu acredito que é muito importante que o bibliotecário, quando gerar esse orçamento, deixe claro: olha, o orçamento é este valor mais
a colocação do nome na coautoria. E o bibliotecário entender que, hora ou outra, a pessoa pode falar não, e você vai perder esse serviço, ok? Então, eu comecei a trabalhar isso nesse sentido, né? Talvez agora. Mas enfim, comecei a trabalhar nesse sentido, e aí as pessoas começaram a aceitar. Até porque, quando eles chegam até a gente, bibliotecário, não aproveitando do desespero, mas eles já chegam, assim, para semana que vem, para sábado, entendeu? Então a gente consegue também, pensando em publicações e tal, nos posicionar neste formato, mas não no sentido de coação, mas no sentido de dizer, olha, este é o papel que eu vou ter. A gente ter o discernimento de saber qual que é o papel que a gente vai ter, porque assim, quando é revisão sistemática, a gente escreve uma parte da metodologia, entende? A gente escreve o quadro com a quantidade que vai sair de cada artigo, a gente tira no formato RIS, a gente passa aquilo para o Ryan, você tem uma atuação muito forte, entende? Então, assim, não faz sentido nenhum eu ficar fora, entendeu? Então, eu acho que o comentário final é a gente começar a se posicionar nesse sentido, porque se a gente nos vermos como pessoas que estão fazendo favor, a gente vai ser tratado como pessoas que estão fazendo favor. Agora, se a gente começar a se posicionar como, olha, eu estou aqui, pesquisador do seu lado, vamos lá? Sou pesquisador como você é pesquisador. Eu sei o que você não sabe e eu posso te ajudar naquilo que você não tem ainda expertise, bem como o contrário, porque eu vou aprender muito com você, entende? E aí a gente consegue evoluir. Então, humildade e crescimento. Acho que acaba sendo aí a nossa dita final. Isso. É isso. Muitíssimo obrigada, Martins. Muitíssimo obrigado a todos que participaram, Beth, por me auxiliar aqui também, aos colegas da BIREM e a todos dos países da América Latina. Graças por la participação. Obrigada a todos do Brasil, todos que estão aqui, que sempre nos apoiam. Eu acho que sua fala teve uma contribuição muito grande. Nós tivemos, olhando aqui assim, perto de 100 participantes, às vezes dá uma variada, mas é muito importante para cada um que escutou e que passe isso adiante, sua experiência também. E agradeço muito, muito você ter aceito esse nosso convite para essa participação. Tua trajetória é muito linda e, mais uma vez, obrigada por compartilhar conosco aqui. Muito Obrigada a obrigado. todos. Obrigada, O pessoal Martins. não Pena abrir a câmera, eu ia o pessoal não abriu sugerir. as câmeras, né? Tá todo mundo habilitado a abrir a câmera, então nós gostaríamos de fazer uma foto aqui. Né? Eles ficaram chateados porque eu falei por 1 hora sem abrir a minha, né? Então, assim, aí gerou aquela chateação. Será que as pessoas estão estão conseguindo? Porque aqui para nós é possível, tem a permissão, mas eu não sei, né, Rose? Porque é a primeira vez que isso acontece, normalmente todo mundo abre as câmeras. Não sei se dá algum probleminha realmente técnico. Faz parte. Mas tudo bem, sem problemas também. Deixa eu ver, porque eu habilitei aqui para abrir todo mundo. Deixa eu só tentar mais uma vez aqui, porque às vezes não, normal, tranquilo, tá habilitado sim. Todo mundo habilitado. Mas tudo bem, tá todo mundo habilitado. Ou as pessoas estão muito tímidas, porque o pessoal também não está colocando que não está conseguindo abrir. Então, acho que é porque... às vezes está alguns no estão dizendo ambiente que de trabalho habilitou. também, não consegue acessar. Assim. Tudo bem, não tem sem problema problemas. não. Estamos todos juntos, mesmo não aparecendo aqui na câmera. Pessoal, muito obrigada, então, e até uma próxima. Se Deus quiser. Tchau, Em tchau. especial. Eu vou colocar aqui no chat as apresentações, todas essa apresentação aqui. Deixa eu colocar aqui o link, tem para vocês acessarem. Eu vou em breve subir o vídeo. Vou solicitar ao Martins que me envie a apresentação, se você puder me enviar. Martins, se quiser fazer alguma edição, faz um PDF e me envia para que eu disponibilize também, tá bom? Combinado. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.